tempo não, vambora para o vídeo. Claro que eu lembro. Ó, Tem uma boa você memória. lembra? Bom, no São Paulo, a lesão de Marcos Antônio vai fazer com que ele volte apenas depois da Copa do Mundo. Hoje teve treino aberto no São Paulo e algo que está acontecendo muitas vezes lá, Arnaldo. Agora o Roger dá uma conversada com a galera lá. A moda antiga, entendeu? Estamos falando sobre novidades, como que as coisas têm que ser. A moda antiga, vai lá e tem um papinho em off ali. Antes era a diferença que era bate-papo, virou resenha. Resenha. Palavra da... Com os jornalistas lá, não é isso, Arnaldo? Para quem vai é uma preciosidade, né? Isso é raríssimo no futebol atual. Então o cara pode perguntar, e a pressão, a vaia, as suas ideias para o time, e ele vai falando, né? Então, quem está agora cobrindo o São Paulo tem essa oportunidade quase que semanal. Não sei se ele vai manter isso por mais tempo, porque acho que faz parte também da estratégia dele e do clube para ele se aproximar via imprensa da torcida, né? Do torcedor. Agora, em relação ao Marcos Antônio, ele até falou sobre isso também nessa manhã, né? Não é nenhuma grande novidade. Ele vai colocar o Danielzinho, como foi no jogo contra o O'Higgins, né? Mas a situação e acho que não ficou claro nessa conversa, a situação da incidência de lesões, né? O Marcos Antônio, você vai repetir sempre o Danielzinho, Bobadilha? Aí talvez também machuque um ou outro. Mas o jogo com o Vasco deve ter um time, e ele falou que não vai priorizar torneios. Cada jogo vai ter uma espécie de uma mescla. Contra o Vasco não tem o Lucas Ramon suspenso, não tem o Ferreirinha e o Marcos Antônio machucado, então ele vai rodando. Volta o Sabino, e aí na terça que vem tem o Juventude pela Copa do Brasil, né? Eu ainda não sei, e vai depender do treino de amanhã, a presença do Luciano, né? Que saiu com dores... Está convivendo com dores na panturrilha e é dúvida para o jogo contra o Vasco. No dinizismo jogava todo mundo, você sabe disso, porque o jogador não é só osso E não machuca. Osso e músculo, entendeu? Mas agora no esquema do Roger é outra história. Versa. Mas é que do Diniz está muito no começo tudo, né? Chega no final de semana, tem alguém com um problema ali, a gente já talvez mude um pouco o pensamento. E você vê, o jogador tenta dar um passe, abre o músculo, foi exatamente... O Arnaldo ainda falou, pareceu o Memphis, né? Foi dar o passe lá no Flamengo e abriu, e aí foi a mesma coisa do Marcos Antônio. Como o Danielzinho estava... A palavra escanteada é forte, né? Mas estava meio de lado ali, agora vai virar um protagonista de novo, vai ter que ser titular, não vai ter outro. E a ver como ele retorna. Agora, sobre isso, como disse o Arnaldo, agora não tem o Marcos Antônio, tem o Danielzinho e Boadilha, mas uma hora não vai dar para ser eles também. O que talvez mas aí não tem outro Pablo, tipo de jogador. O Pablo Maia também machucou, né? Machucou também. O rosto, né? Mas aí não vai ter alternativa, vai ter que mudar o sistema. E o outro aqui, o Luan? Luan entrou contra o O'Higgins, né? Pode ser, mas é bem diferente, né? Tipo, o jogador... Então, esses jogadores ainda são com a característica mais... Não vai mudar o sistema, né? Muda a característica do jogador, né? Então, mas não vai mudar o sistema. Não vai. Não. Então, mas como é que ele faz um 4-2-4 sem nenhum desses caras? 4-2-3-1. 4-2-3-1, como ele faz? Com um volante. Luan. Quem? O Luan, por exemplo. Então, Como Luan ele e fez contra o Danielzinho, O'Higgins. Luan e Bobadilha, Bobadilha e... Contra o O'Higgins foi... Bobadilha e Danielzinho. Contra o O'Higgins... Não, isso sim, mas o que eu estou falando assim, que Contra daqui o a O'Higgins, pouco não vai dar mais para ser os dois, porque alguém vai ter que descansar. Vai entrar o Luan. No segundo tempo contra o O'Higgins foi Luan e Danielzinho. Saiu o Bobadilha. É isso. Mas ele não muda o sistema, não. Iniciativa do Roger, inclusive, né? A gente teve um bate-papo com ele antes do treino e depois ele acabou descendo com a assessoria ali e a assessoria voltou e falou, gente, hoje o treino 100% aberto. E no fim ficou bastante tempo lá, né, Gabriel? Acho que deu umas 3 horas no fim a gente chegou às 9 e ficou lá até quase meio-dia e meia. Deu bastante tempo hoje de CT da Barra Funda. Arnaldo, no fim das contas, se o São Paulo tinha Luciano, Caleri, Sabino, Lucas, toda essa galera aí com contrato se encerrando no fim desta temporada, agora só falta o Lucas. E desses 3 aí, todos até 2028. Falta o Lucas só, verdade, mas Sabino, Lucas e Luciano, todos até 2028. O que você acha desses moldes? E o Luciano, desculpa, Sabino, Lucas e Caleri, né? Claro, supondo que o Caleri de fato acerte a renovação, que está muito bem encaminhada. Mas desses 3 aí, Luciano e Caleri ainda tem uma prorrogação automática atrelada a metas para 2020. O que você acha desses tempos de contrato aí? É a mesma preocupação do Renan. Não é em relação à qualidade dos jogadores, mas em relação à idade e à extensão, né? Se a gente observar, até pouco tempo, eu não estou comparando a importância, mas estou comparando a história.
o Arboleda e o Alisson tinham contratos longos também na mesma faixa etária, certo? E hoje a gente está vendo o que está acontecendo com o Arboleda e o que já aconteceu com o Alisson, né? Então, essas situações, o contrato longo, ele é ao mesmo tempo uma armadilha. E especificamente a quem não renovou ainda, o Lucas, aí eu acho que tem uma questão além, que é a permanência dos outros dois atacantes da mesma faixa etária por um longo período. Hoje, aliás, não hoje, ontem, anteontem e desde os primórdios, é muito difícil encaixar Lucas, Calleri e Luciano no mesmo time, correto? E aí eu penso que a renovação do Lucas, eu imagino que ela não vai acontecer. E se ela acontecer, ela vai ser por eu imagino, com um período menor. E aí é difícil, né? Porque lembra quando a gente estava conversando sobre a renovação do Luciano? O que a gente falava agora é um efeito cascata. O Calleri vai querer a mesma coisa. A gente falou isso, né? O Lucas vai querer a mesma coisa, né? E aí você não consegue deixar todos, né, satisfeitos ou todos no mesmo. Aí eu acho que é esticar um pouco a corda demais. E em relação à presença, número de partidas, o único que justificaria a renovação por um longo período seria o Luciano, né? Que se machuca pouco. Vamos bater na madeira. Talvez agora desse sistema... E ainda tem mercado também, né? Possa... E o Calleri teve uma lesão, né, chata, que foi a Cruzados, 8 meses. E o Lucas vem tendo muitas lesões, né? Então acho que com o Lucas, a conversa tem que ser muito bem pensada, franca, transparente. É um jogador que foi formado no clube, né? Para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Alisson e o Arboleda, que o cara sai pela porta dos fundos, né? Então, eu acho que é isso. Para mim, sabe aquele ditado? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? É esse caso. E o Lucas, quando ele chegou, parecia que não haveria comparação entre ele e o Luciano na disputa por uma vaga no titular, né, no time titular. Foi aquela época da Copa do Brasil, do Dorival, e o Luciano acabou ficando no banco. Os anos se passaram e hoje é o contrário, né? Não existe comparação entre o Lucas e o Luciano como titular do São Paulo, né? O Luciano é titular do São Paulo. O Lucas tem que brigar por posição. Temos meta de likes hoje. 700 Ó, o Renan com o dedinho. Na live de hoje. 700? Pode falar, Renan. Vamos 750 likes, rumo aos 2 milhões antes da Copa do Mundo. Renan Teixeira levantou o seu dedo balístico. Por favor, com a palavra. O Arnaldo tá falando sobre o Lucas. O Crespo conseguiu colocar os 3 para jogarem juntos, né? De uma forma... no meu ponto de vista, até inesperado, numa formação inesperada, com os 3 meio-campistas e mais aqueles 3 atacantes, sendo que, na minha avaliação, era mais 2 compondo o meio de campo, Lucas e Luciano, e o Calleri, eles se movimentavam na construção das jogadas ofensivas, né, na produção ofensiva. Ele conseguiu, né, mas na maior parte do tempo, ninguém conseguiu fazer isso daí, foi mais para o final da passagem do Crespo que essa formação conseguiu. Agora, eu não tenho preocupação em relação à forma que o Lucas poderia ou poderá sair do São Paulo, comparando com a Arboleda e com o Alisson, porque ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é um profissional completamente diferente, né? E ele é um ídolo do São Paulo. O Arboleda e o Alisson não. Eles não estão nem perto disso para mim, né? Então, para mim, o Lucas, concordo totalmente com o Arnaldo, uma conversa completamente diferente da do Calleri, da do Luciano, mas eu não tenho esse medo, Arnaldo. Eu não tenho esse medo porque o Lucas é um profissional de um caráter diferente. É um profissional de uma postura diferente, né? Então eu não tenho preocupação com relação a isso, mas com certeza a conversa seria diferente. Nos valores, no valor que ele ganha hoje e no tempo de contrato, comparando com os outros 2, né? O Luciano praticamente está sempre à disposição. Eu não lembro qual foi a última vez que ele ficou 2 jogos indisponíveis, como foi agora recentemente. Eu não lembro qual foi a última vez antes dessa, né? O Calleri teve a infelicidade de um LCA, aí tá fora do controle do cara, mas dificilmente tinha lesão muscular, essas coisas, também tá sempre dentro do campo. Esse ano, sobretudo, voltando de uma lesão como a LCA, ele tá sempre dentro do campo e sempre entregando muito. Não é dentro do campo lá, não. Ele, além de produzir pelo São Paulo, ele acaba com a vida do zagueiro. Ele deixa o zagueiro louco, pressionando, protegendo. Ele né? Então a conversa tem que ser diferente. Mas eu tenho certeza que o fim da trajetória do Lucas no São Paulo será diferente da do Arboleda e do Alisson.
porque ele é uma pessoa completamente diferente. A gente já vai falar do Arboleda, inclusive quero a opinião de vocês também sobre as renovações. O São Paulo então termina com Luciano e Caleri, muito provavelmente, como a gente falou, não está fechado, mas muito provavelmente até 2028. Falta ainda o Lucas. A gente já entrou nessa discussão em algumas lives, mas de maneira rápida, Arnaldo, renovaria com o Lucas? Completaria o trio aí ou 3 é demais, como você falou? 3 é demais, não renovaria não. Renan? Sabe por quê? Porque eu acho... vai. Eu não vou dar uma outra justificativa. O Renan lembrou, o Zubeldia também conseguiu juntar os 3, né? Colocando o Lucas mais para o lado do campo, ou esquerdo ou direito, né? Fazendo com que ele se sacrificasse, né? Um pouco tal, mas também ele jogou bem naquela função, não jogou mal, não. Mas hoje, eu nunca vi o Lucas como 10, embora ele se ache um 10, nunca vi. Eu vejo um jogador como um jogador de lado de campo, qualquer um dos lados, e hoje é muito difícil, pela idade, pela série de contusões, que ele jogue de lado de campo. Então, eu não... Por exemplo, nesse esquema do Roger, vamos lá, o Lucas se recupera daqui a 3 semanas, né? Que é a estimativa. O Roger está jogando com 2 pontas. Então ele jogaria entraria no lugar do Ferreirinha, que seria, tecnicamente, o mais correto. Arthur, Luciano, Lucas, como ele jogou com o Zubeldia, pela esquerda, e Caleri. 2 anos depois do Zubeldia, acho que ele não aguenta mais. Por isso que o Renan falou que o Crespo... Aliás, o Crespo conseguiu... Eu não queria falar o nome do Crespo hoje, mas caramba. Conseguiu algumas coisas mágicas naquele último modelo, que era acomodar quase todo mundo que é melhor tecnicamente com conforto. Não é fácil isso não, cara. Isso é bem difícil. E depois, até, a gente pode discutir os últimos jogos, Valentim. Para mim, a lesão do Marcos Antônio e o incômodo da panturrilha do Luciano tem muito a ver também com as novas funções que eles têm desempenhado. Nesse novo sistema, eles têm que correr muito atrás das outras pessoas, né? Eles têm obrigações defensivas gigantes que eles não tinham antes. E isso sacrifica. Eu não estou nem falando eu não vou falar que o 4-2-4 não funciona. Eu estou dizendo que no 4-2-4, as figuras que ocupam as 3 posições do meio, ou no 4-2-3-1, seja o que seja, as figuras centrais, elas têm que correr uma maratona por jogo. E dessa turma aí, só o Bobadilla aguenta. Por isso que o Renan destacou, porque o Bobadilla se sobressaiu nessa nova equipe. Porque é para ultramaratonistas, para o Arthur, para o Bobadilla. O Caleri não muda tanto a função assim, mas o Luciano, o Marcos Antônio e o outro ponta, que é o Ferreirinha, os caras, se você for pensar, o Ferreirinha estourou, o Marcos Antônio estourou e o Luciano está para estourar, né? Então, eu acho que o Lucas, eu não imagino ele mais em alto nível jogando com outros veteranos, a não ser que ele fosse um segundo atacante e não tivesse tanta gente mais velha ao redor. Aqui, outro jogador, do Guilherme Araújo, pergunta aqui, o que acham do Arthur até agora? Cara, ele é a principal figura do esquema do Roger, né? Enquanto ele estiver jogando bem, o Roger pode acreditar que o time vai conseguir vitórias. Eu acho que é isso. A questão é que, assim como todo mundo, daqui a pouco ele vai ter que descansar. Essa é uma situação... O lado direito do São Paulo, ele, embora o Ferreirinha tenha feito 3 gols e tal, é muito diferente. É um lado mais completo, vamos dizer assim, né? Basta lembrar que na única vez que o Arthur foi substituído foi naquele jogo do Uruguai, né, que ele não começou jogando. Jogou o Tapia pelo lado e não conseguiu jogar. Que eu acho que também não é... Uma coisa que o Roger poderia pensar em alguns momentos para a vaga do Arthur, sobretudo em segundas etapas, era a tentativa de botar o André pelo lado. Mas o Arthur, parecido com o Arthur, não há nenhum ponta, nenhum jogador de sistema, porque ele recompõe. Mas o André não recompõe. Não, nem de longe. Nem de longe. O Arthur, o jogador canhoto, que é ali pelo lado, o Arthur faz melhor, porque ele é mais rápido, o que o Rato fazia, né? Melhor, ele faz o fundo do campo, e o que o Ferreirão fazia, né? Que também era um meia que foi jogar pela ponta, mas ele tem mais a característica de ponta, sem perder a noção do cara da construção da perna esquerda. Então, eu acho que ele é um... São Paulo teve o Rato por um bom tempo, depois teve o ano passado o Ferreirão, ele faz esse papel do canhoto que joga pelo lado, também construindo, né? E o Alex